Então vamos lá. Meus feras, chegamos aqui agora à parte de misturas ou substâncias impuras também, como são chamadas. A gente viu na aula anterior que uma substância pura são aquelas que possuem uma única substância, certo? Ou seja, com composição e propriedades bem definidas. Já uma substância impura ou misturas, vou ficar chamando de misturas, tá certo? São aquelas que possuem duas ou mais substâncias puras, sem que elas mudem suas propriedades, certo? Elas são fisicamente misturadas. Então, temos dois tipos de misturas, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, o que é uma mistura homogênea, que a gente também pode chamar de solução, certo? A gente vai ver daqui a pouco que a mistura homogênea também pode ser chamada de solução. Bacana? Exemplo. Olha só. Um exemplo de mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela que tem duas, como mistura tem duas ou mais substâncias, mas forma uma única fase. Por exemplo, água e sal totalmente dissolvido na água. Tem uma fase só. Você não vê o sal dissolvido na água. Nem com a ajuda de microscópio você não vê. Certo? O ar atmosférico puro também é uma mistura homogênea. Certo? Água e álcool. Água mais álcool. Também é mistura homogênea. Porque todas elas a gente já viu nas aulas anteriores que ela é um sistema, o que a gente já viu nas aulas anteriores, o que é um sistema homogêneo, né? O que é fases e etc. Então, se teve uma única fase, então é uma mistura homogênea, mas tem que ter duas ou mais substâncias, né? O nosso querido ar puro aqui, ó, ele tem gás de nitrogênio, gás oxigênio e 1% dele é mistura de outros gases, né? Não entra o ar poluído. O ar poluído seria uma mistura heterogênea. Ô, Sandrão, por quê? Porque mistura heterogênea é aquela que é constituída por duas ou mais substâncias, mas possui mais de uma fase. Por exemplo, óleo e água. Você vê o óleo na água? Sim, você vê o óleo na água. Areia e água também, certo? O granito, que a gente viu a quantidade de fases que ele tem, granito também. Agora, tem submisturas heterogêneas, você vê uma coisa só. Por exemplo, leite. Nós no leite temos proteínas e outras coisas mais. Sangue, você vê tudo uma coisa só, né? Mas lembre-se que lá nós temos a plaqueta, nós temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Na verdade, as misturas elas podem ser separadas pelos processos físicos, que é a próxima aula, separação de mistura, ou também chamado de análise imediata, certo? Então, nem tudo que você vê uma coisa só é uma mistura homogênea, porque mistura homogênea e heterogênea está relacionado a fases. Mas para ser uma mistura, ela tem que ter duas ou mais substâncias. Certo? Eu quero fazer algumas observações para a gente aqui nessa aula aqui mesmo. Que é o seguinte. Olha só. Deixa eu separar aqui. Uma observação de Sandrão. Vamos fazer a observação de Sandrão aqui. Observação do tio Sandrão. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. A primeira observação que você vai anotar é o seguinte. Que uma substância pura, no nosso caso aqui, a nossa querida substância pura, elas não podem ser separados pelos processos físicos que nós vamos estudar. Certo? Quais são os processos físicos, Sandrão, que nós vamos estudar? Decantação, destilação, catação, liquefação,
que é a separação de misturas homogênea e heterogênea, certo? Então, por exemplo, tempo de fusão, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, certo? Essas substâncias não podem ser separadas por processos físicos, pelas suas diferenças de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, certo? E durante a mudança de estado, sua temperatura permanece praticamente constante, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho em gráficos. A segunda observação, também sobre substâncias puras, é a seguinte: que qualquer substância pura, a gente já viu, ela pode ser simples ou composta, certo? Essas substâncias puras, simples ou compostas, elas podem ser formadas. Deixa eu fazer agora aqui as setinhas, tá? Elas podem ser formadas por átomos, elas podem ser formadas por moléculas e elas podem ser formadas por aglomerados iônicos. Sandrão, o que é aglomerado iônico, hein? Ó, meu jovem, aglomerado iônico a gente vai estudar lá em ligações químicas, mas eu já antecipando para você, quando você fala, o NaCl é uma molécula. Não. O NaCl, a ligação entre eles é a ligação iônica. Então, na verdade, ele é um aglomerado iônico. Certo? Então, aglomerados iônicos são aqueles em que os seus átomos possuem ligações iônicas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que deixa eu botar aqui, o NaCl, o nosso querido cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, essa ligação aqui entre eles é a ligação iônica. Então, ele na forma sólida, ele forma um retículo cristalino iônico. Então, ele forma um aglomerado iônico. Ele não é uma molécula, certo? Diferente da água, que a ligação entre elas é ligações covalentes. Então, ele é uma molécula de água. Ácido sulfúrico, molécula de ácido sulfúrico, certo? Bacana? Então, essas são as duas. Acho que eu não terminei a segunda observação. Então, voltamos aqui para a substância pura. Então, a substância pura, ela pode ser simples ou composta. Bacana? Ela pode ser formada por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, certo? E uma substância pura, uma coisa importante, ela sempre tem uma substância pura, sempre tem as suas propriedades e características bem definidas, certo? Características desculpa a letra aí, características bem definidas. Bacana? Certo? Então, galera, acabamos aqui essa parte de mistura, substância impuras, e vamos agora para a nossa próxima aula aí. Bacana?